Fala galera, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje o nosso objetivo será estudar o globo ocular e seus componentes, o princípio de funcionamento de cada um deles, bem como os defeitos da visão e suas correções. Em primeiro lugar, nós temos aqui um esquema simplificado do globo ocular com alguns componentes. E esses componentes são os seguintes. Primeiro, a parte frontal do nosso olho, essa parte mais esbranquiçada, é chamada de córnea. No centro da córnea, nós temos a íris, que é a parte dos olhos que é responsável pela coloração. Então, se você tem olhos verdes, é porque sua íris é verde. Se tem olhos azuis, é porque a íris é azul. Bom, o que é a íris? A íris, na verdade, é formada por músculos chamados de músculos axiais. Qual é a função desses músculos axiais? Controlar o diâmetro de um orifício central chamado pupila. Esses músculos axiais, eles controlam o diâmetro da pupila. Quando o ambiente está muito iluminado, não é interessante que uma grande quantidade, uma grande intensidade de luz chegue à nossa retina. Isso pode danificá-la. Daí o que é que acontece? Os músculos axiais relaxam, aumentando o tamanho da íris, diminuindo o tamanho da pupila, para garantir uma menor intensidade de luz chegando à nossa retina. Já quando o ambiente está pouco iluminado, esses músculos axiais se contraem, diminuindo o tamanho da íris, aumentando o tamanho da pupila, para garantir uma intensidade de luz maior chegando ao nosso olho. Tranquilo? Quando a luz atravessa a pupila, ela vai passar por uma região líquida chamada de humor aquoso. E após passar pelo humor aquoso, ela vai encontrar um dos componentes mais importantes do nosso olho, que é esse aqui, chamado de cristalino. O cristalino é feito de um material gelatinoso, tá? Muito maleável, e ele vai funcionar, se vocês observarem a forma geométrica dele, ele tem a forma geométrica de uma lente biconvexa. Aí de um lado você tem o humor aquoso, do outro lado você tem o chamado humor vítreo, e o índice de refração do cristalino é maior que o índice do humor aquoso e do humor vítreo. Então, uma lente de bordas finas, que é uma lente biconvexa, cujo índice de refração é maior que o do meio, que a envolve, essa lente vai ter um comportamento convergente. Então, o nosso cristalino é, na verdade, uma lente convergente. Qual é a função do cristalino? É fazer os raios de luz convergirem para uma camada antero-posterior do nosso olho, que é chamada de retina, tá? E aí, a imagem de qualquer objeto é projetada na nossa retina. Nessa retina, nós temos células fotossensoras chamadas de cones e bastonetes. Os cones são responsáveis pelas cores, os bastonetes pelos vários tons de cinza. Elas vão transformar os impulsos luminosos em impulsos elétricos que vão viajar através do nervo óptico para o nosso cérebro. Daí nosso cérebro processa a informação e nós enxergamos a imagem do objeto. Um detalhe é que essa imagem ela é projetada na nossa retina. E se ela é projetada na nossa retina, ela tem as seguintes características. Ela vai ser uma imagem real. Por quê? Porque ela é projetada em uma superfície. Ela vai ser uma imagem real. A imagem é menor e é invertida. E quando é que você obtém uma imagem real, menor e invertida? Quando você posiciona um objeto em frente a uma lente. Já vimos isso. Quando o objeto está localizado além do ponto ângulo principal. Então, quando o objeto é colocado além do ponto ângulo principal, depois de A, a uma distância superior a 2f, então a imagem formada ela é sempre real, invertida e menor. Então está aqui um esquema simplificado do nosso globo ocular. Ô Sandro, mas vem cá. Numa máquina fotográfica, que também é um instrumento óptico, para o objeto para diferentes posições, como é que a imagem pode ser formada lá no chip, se a máquina for digital, ou então nas máquinas antigas no filme fotográfico, no caso das máquinas analógicas? Como isso é possível? Porque a lente da máquina fotográfica chamada objetivo, ela fica se movimentando para frente e para trás para ajustar o foco,
para que o foco coincida com o filme fotográfico ou com o chip que vai digitalizar a imagem. Mas no caso do nosso olho não fica se movimentando para frente e para trás. Qual é o segredo? O segredo, meus amores, está aqui, ó, os chamados músculos ciliares. Os músculos ciliares estão conectados ao cristalino, e como o cristalino é feito de um material maleável, então esses músculos ciliares, eles pressionam o cristalino, alterando a curvatura dele, alterando sua convergência, para garantir que a imagem sempre convirja para a retina, e isso no caso de uma pessoa que tem visão normal. Inclusive, vou dar uma dica aqui para vocês importantíssima. Quando é que uma pessoa tem visão normal? Uma pessoa tem visão normal quando ela consegue enxergar nitidamente objetos que estão no infinito, que nós chamamos de ponto remoto, tá? Ô Sandro, infinito são quantos anos-luz? Não é por aí, calma aí. Poucos centímetros, alguns centímetros, metros, podem ser considerados aqui infinito, pode ser considerado ponto remoto, tá? O problema vai dizer para vocês, não se preocupem. Mas, o que é que eu tenho que entender como ponto remoto? Então, se uma pessoa tem visão normal, ela consegue enxergar nitidamente objetos lá no ponto remoto sem que os músculos ciliares pressionem o cristalino. Então, naturalmente, o objeto emite luz, esses raios chegam paralelos entre si, atingem o cristalino e convergem para a retina. Perfeito? Agora, à medida que você vai aproximando o objeto do olho, aí os músculos ciliares entram em cena, aumentando a curvatura do cristalino, deixando ele mais curvo. Por quê? Porque a tendência, quando você aproxima o objeto, é a imagem se formar depois da retina. Aí ela fica sem nitidez. Então, os músculos ciliares vão pressionando o cristalino, alterando a curvatura dele para que a imagem sempre convirja para a retina. Só que vocês já devem ter percebido, se vocês aproximarem um objeto, por exemplo, algo escrito, uma folha, por exemplo, com algumas palavras, do seu rosto, vocês vão perceber que quando essa distância ao olho chega a aproximadamente 25 centímetros, você começa a perder a nitidez. Então, toda vez que isso acontecer, esse ponto será chamado de ponto próximo. E aí, no ponto próximo, isso significa dizer que os músculos ciliares alteraram ao máximo a convergência do cristalino. Então, uma pessoa que tem visão normal, ela consegue enxergar nitidamente objetos que estão no ponto remoto, ou seja, lá no infinito, sem que o cristalino seja pressionado pelos músculos ciliares, até o cristalino atingir sua curvatura máxima, que é o chamado ponto próximo, que fica a aproximadamente 25 centímetros do nosso olho. Então, atenção. Atenção. Deixa eu trazer isso para cá. Então, quando é que uma pessoa tem visão normal? Então, uma pessoa tem visão normal. Visão normal. Chamamos também esse sistema de sistema estigmático. Sistema estigmático. Então, uma pessoa terá visão normal, ela terá um sistema estigmático. Quando ela conseguir enxergar sem que os músculos ciliares pressionem o cristalino, ela vai conseguir enxergar nitidamente objetos no ponto chamado ponto remoto. E o ponto remoto pode ser considerado infinito, ok? Até o chamado ponto próximo, até o chamado ponto próximo, que fica a aproximadamente 25 centímetros
do olho de uma pessoa. Tá? Então, lembrem-se, no ponto remoto, lá no ponto remoto, uma pessoa que tem visão normal consegue enxergar nitidamente os objetos sem que o cristalino seja pressionado pelos músculos ciliares, até o chamado ponto próximo, que fica a aproximadamente 25 centímetros do olho de uma pessoa. Então, se uma pessoa consegue enxergar nessas condições aqui, ela tem uma visão normal, ela tem um sistema estigmático. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos agora aos defeitos da visão. Vamos estudar agora os defeitos da visão. E os defeitos da visão são os seguintes. O primeiro deles é a miopia. Miopia. Bom, o que é miopia? Eu vou deixar aqui e vou escrever daqui a pouquinho. Mas quando é que uma pessoa tem miopia? Bom, vou explicar agora. Uma pessoa tem miopia quando... Deixa eu fazer... Bom, esse olho aqui ficou horrível. Deixa eu melhorar. Bom, vamos supor que isso aqui seja... Fazer um esqueminha aqui do olho de uma pessoa. Bom, vamos supor que isso aqui seja o olho de uma pessoa. Tá? Daí o que é que acontece? É que algumas pessoas, elas têm um olho maior que o normal, tá? Algumas pessoas têm um olho maior que o normal. E aí o que é que acontece? O que pode acontecer aqui é o seguinte. O que pode acontecer é que, deixa eu desenhar aqui, vamos supor que isso aqui seja o cristalino do olho dessa pessoa. Então, vamos supor que... Pronto, que isso aqui seja o cristalino do olho dessa pessoa. Daí o que é que acontece? Algumas pessoas têm um olho maior que o normal. Daí o que foi que eu acabei de dizer para vocês. Quando raios paralelos entre si chegam ao olho de uma pessoa, se esses raios são paralelos entre si, é porque eles estão vindo de uma distância muito grande, e essa distância muito grande podemos considerar como infinita, ou seja, é o ponto remoto. Então, se essa pessoa tivesse uma visão normal, a luz deveria convergir exatamente na retina. Mas, como eu disse, algumas pessoas têm um olho maior que o normal, e pelo fato dessas pessoas terem um olho maior que o normal, a convergência da luz se dá antes de chegar à retina. Então, a convergência da luz se dá antes de chegar à retina. Isso significa, Sandro, que essa pessoa ela vai ter dificuldade para enxergar de longe, né? Porque a convergência da luz ela está se dando antes da retina. A causa da miopia, a mais comum é essa, um olho maior que o normal, mas pode ser também uma curvatura excessiva da córnea, que faz com que a luz convirja antes da retina. Pode ser uma, pode ser outra e pode ser as duas. Pode ser que uma pessoa tenha um olho maior que o normal e pode ser também que o cristalino tem uma convergência além da normal, fazendo com que o ponto, né, de convergência fique antes da retina. De qualquer forma, o indivíduo que tem miopia não vai enxergar bem de longe. Ô, Sandro, os músculos ciliares poderiam alterar a curvatura do cristalino para garantir que a imagem convirja para a retina? A resposta é não. Sabe por quê? Já discutimos isso. Quando o objeto está lá no ponto remoto,
Os músculos ciliares, eles não estão pressionando o cristalino, ou seja, eles estão relaxados. Mas e se eles pressionarem o cristalino? Aí eles vão aumentar a convergência dele. Então, esse ponto de convergência aqui, ó, o ponto onde os raios de luz convergem, eles vão se afastar ainda mais da retina, piorando ainda mais a situação. Então, por enquanto, não tem o que fazer. Então, como é que nós podemos resolver o problema da miopia? Bom, a miopia, né, a correção da miopia pode ser feita com o uso, com a utilização de uma lente, se vocês concordarem comigo, com a utilização de uma lente divergente, porque se nós usarmos uma lente divergente para corrigir a miopia, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, se nós colocarmos uma lente divergente em frente ao olho dessa pessoa, então o que é que vai acontecer quando a luz atingir esse tipo de lente? Bom, o que é que esses raios, o que é que vai acontecer quando esses raios paralelos entre si atingirem essa lente? Eles não vão divergir? Então esses raios atingem essa lente, aí como essa lente é divergente, esses raios de luz vão divergir, e aí ó, quando eles atingirem o olho dessa pessoa, eles vão convergir lá para a retina. Então o ponto de convergência vai ser a retina. Então o ponto de convergência será a retina. Dessa forma você faz a correção desse defeito na visão, chamado de miopia. Então, a correção se dá com uma lente divergente. Ô Sandro, tá, eu entendi. Mas isso é qualitativamente, né? Quando eu vou, por exemplo, fazer um exame que detecta, por exemplo, o exame detecta que eu tenho miopia, aí o médico vai passar, um especialista vai passar uma lente divergente para mim, mas eu não chego, por exemplo, lá numa ótica e peço uma lente divergente. Tem lá alguns valores, né? Eu vou explicar para vocês, então, quantitativamente, como é feita essa correção. Mas, o que é que eu preciso que vocês lembrem aqui? O que é miopia? É um defeito na visão. Isso não é doença, é apenas um defeito. É um defeito na visão causado por um alongamento no olho de uma pessoa ou por uma excessiva curvatura da córnea ou por uma excessiva curvatura da córnea que faz os raios convergirem, antes da retina. Ponto. O portador de miopia não enxerga. O portador de miopia não enxerga bem de longe e a correção é feita com lentes divergentes.
correção é feita com lentes divergentes. Tranquilo? Então, miopia é um defeito na visão causado por um alongamento no olho de uma pessoa ou por uma excessiva curvatura da córnea que faz os raios convergirem antes da retina. Deixa eu organizar aqui. Ó, que faz os raios convergirem antes da retina. Tá aqui, ó, que faz os raios convergirem antes da retina. Tá? O portador de miopia, ele não enxerga bem de longe e a correção ela é feita com uma lente divergente. Tranquilo? Perfeito? Lembre-se que a miopia pode ser causada por um alongamento anteroposterior do olho ou por uma excessiva curvatura da córnea ou por ambas, o que aumenta ainda mais esse defeito na visão. Tranquilo? Agora, atenção. Quantitativamente, que tipo de lente o indivíduo tem que utilizar? Quantitativamente, que tipo de lente o indivíduo tem que utilizar para corrigir a miopia? Pronto. Então, aqui, ó, correção da miopia. Nós já sabemos que a lente é divergente, tudo bem. Mas, como é que eu calculo a convergência das lentes que eu vou utilizar? Então, correção da miopia. Então, a correção da miopia vai ser da seguinte forma. A correção da miopia se dá da seguinte maneira. Bom, num indivíduo que tem visão normal, o ponto remoto está no infinito. Numa pessoa que tem miopia, esse ponto remoto está mais próximo do olho. Então, a convergência das lentes que você tem que usar, presta atenção, a convergência das lentes que você tem que usar vai ser menos. Por que menos? Porque nós estamos falando de uma lente o quê? Divergente, e a convergência de uma lente divergente é negativa, nós já discutimos isso. Então, vai ser menos 1 sobre o que eu chamo, preste atenção, menos 1 sobre o que eu chamo de DPRM. E o que é DPRM? DPRM significa distância do ponto remoto do olho míope, tá certo? Então, as iniciais aqui, ó, PRM significa ponto remoto do olho míope. Ponto remoto do olho míope. Tranquilo? Então fica ligado que PRM significa ponto remoto do olho míope. Bom, ele não está reconhecendo aqui a forma geométrica, mas tudo bem. Agora ficou horrível. Mais uma tentativa. Bom, não foi. Bom, então, PRM significa ponto remoto do olho míope. Um detalhe aqui interessante, galera, é o seguinte. É que, olha só, como é que vai ser um problema com isso aqui?
vai ser assim. O ponto remoto, uma pessoa que tem miopia, ela não consegue enxergar a partir de um exemplo, de 80 centímetros. Então, 80 centímetros vai ser o ponto remoto do olho míope. Aí a dica, lembrar de transformar essa distância para metro, para você achar a convergência em dioptria em grau. Não esquecer disso. Beleza, galera? A gente encerra por aqui. Quando for na próxima aula, eu explico para vocês os outros defeitos da visão. Beleza? Para a gente encerrar definitivamente o conteúdo de óptica geométrica. Valeu, galera. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.